Olá, navegante das palavras. Hoje vamos embarcar na palavra guia amadurecimento. Por quê? Eu fui uma criança insegura, eu me sentia desamparada, eu tinha medo. Então, crianças assim, elas acabam elas vão da infância direto por um amadurecimento precoce. Porque, claro que eu brincava de boneca, eu brincava de casinha, eu jogava amarelinha, mas qualquer barulho, se eu estava brincando em casa com alguma amiga de boneca, ou estava jogando amarelinha, eu estava sempre com o ouvido, sempre com medo de que houvesse uma discussão, de que de repente aquilo tudo, aquele castelo ali desmoronasse. Porque qualquer discussão, qualquer, assim, polícia em casa, meu avô desesperado, aquelas discussões, a brincadeira, por mais que minha mãe falasse, não, isso aqui não é coisa, não é papo de adulto, não adianta. A criança, quando ela presencia determinadas cenas de discussão, de bebidas, não adianta, vai interferir, não tem como. Então, eu cresci, eu tinha muita insegurança, porque me sentia desamparada, porque eu pensava, se meus pais se separassem, e se acontece alguma coisa com meu avô? Então, assim, isso, é claro, fez com que eu tivesse um amadurecimento precoce. E, claro, ao perder aquela ingenuidade infantil, você se torna um pouco mais maliciosa, você vai ficar mais atrevida, mais ousada, porque você vai amadurecer, você é obrigada a amadurecer. E então eu trouxe aqui para vocês, para mostrar o meu 9º diário. Olha só, aqui já a situação já estava complicada, dá uma olhada. Como vocês podem ver, eu tinha esse papel dourado, mas não dava para pôr completo, meus 16 anos. Aí eu comi o S daqui e o S daqui, porque eu queria enfeitar, eu já começava a querer, não era mais capa de artista, de celebridade, eu já queria criar a minha própria capa. Olha só, então com 16 anos, eu já tinha uma noção de amadurecimento. Então eu digo aqui, nossa, olha como tá velhinho, coitado. Como gostaria de iniciá-lo mais feliz, sabe? Desde que iniciei meu primeiro livro, 2 anos atrás, não calculei o valor imenso que tem essas páginas maravilhosas. Embora esse vai apenas fazer parte do meu adeus 15 anos. A idade que tanto sonhei e que eu imaginava bem diferente. Mas os meus adorados 15 anos vão ficar para sempre marcados nestas folhas. Dia por dia serão um dia lembrado. Com o passar dos anos, vamos nos amadurecendo para a vida, e a cada passo que damos é muito importante para a escalada da vida. Mas posso estar em qualquer lugar, ter muitos outros livros, algumas pessoas que ficaram esquecidas nessas páginas e outras que ainda serão apresentadas. Mas 2 nomes participaram e para sempre participarão de minha vida. Serão Deus e Santa Cecília, meus melhores amigos. 18 de outubro de 1978, 9º livro de minha vida. Então, já havia, uma certa noção do amadurecimento. E eu também, como eu digo, eu era atrevida. E o que aconteceu? Eu sabia que a minha mãe e a minha prima, elas liam esse diário. Eu não suportava. Eu acho que o pai e a mãe têm direito, sim. Eles têm que saber o que os filhos fazem. Mas eu não sei se uma invasão de privacidade descarada é uma boa. Porque minha mãe dava indireta. Ela não falava diretamente nem a minha prima. Eles davam umas indiretas que tinham lido. O que eu fiz? Olha o atrevimento com 15 anos. Aquele loirinho que eu tava afim, que não era afim de mim, a gente chegou a trocar uns beijinhos, sabe, assim, saindo de um baile, mas uma coisa sem compromisso, já era ficante naquela época. E aí o que aconteceu? Eu escrevi no diário que eu estava grávida. Eu falei, agora eu vou pegar minha mãe e minha prima, mas não deu outra. Elas não conseguiam esconder esse fato, foram na família do loirinho. Ele ficou, assim, irritado. Ele veio atrás de mim e falou, que
história é essa? Aí a família dele foi em cima dele, que ele tinha que casar, blá, blá, blá. Ele falou, mas eu não fiz nada com ela, só dei um beijo nela. E aí a história cresceu. E eu me divertindo com essa história. Ele lá, tipo, não, eu não fiz. E a minha mãe e a minha prima não podiam dizer pra mim, olha, nós pegamos essa história no diário, porque se elas falassem isso, eu falava, mas eu menti. Eu escrevi lá só para pegar vocês mesmo no flagra. Enfim, a história, como o tempo por si só prova uma não gravidez, mas ficou aí o estresse entre as famílias. Então assim, já vi uma mente que joga alguma coisa para pegar alguém digamos assim, na armadilha. Então minha mente já estava nesse sentido. E também outra coisa, quando eu assisti o filme Aspen, que eu comentei com vocês, que é um filme que tinha lá, se passava, né, em Aspen, tinha esquis, eu falei, eu quero morar nos Estados Unidos. Eu quero esquiar, eu quero morar num lugar de neve e eu quero esquiar. Então, eu já começava a pensar fora dali, fora daquele mundo, porque eu me refugiava nos livros, mas também refugiava na esperança de sair dali, de ser dona de mim, e queria ir para bem longe, longe daquilo tudo, daquele sofrimento, daquela mãe com cara de coitada, do pai que é violento, do avô que sofre, da avó, da polícia que fica ali por perto para evitar alguma tragédia. Então, era horrível essa sensação, mas como eu disse, eu disfarçava bem, então eu já mostrava coragem, ousadia e atrevimento, porque ao fazer isso com o diário, é claro que foi uma estratégia. Uma menina já é estrategista para pegar a mãe, ou seja, elas nunca falaram que leram o diário, mas eu sei da discussão porque ele veio atrás de mim. Que história é essa? Sua mãe foi lá? Eu falei assim, não sei porque eles estão falando isso, eu nunca disse. Eu falei, eu nunca falei isso. E é verdade, eu nunca disse que eu estava grávida. Eles pegaram isso no diário, e aí é óbvio que eu ia negar. Então era isso, gente. Eu queria falar um pouco desse amadurecimento precoce que eu tive. O desamparo, a sensação de desamparo, ela te faz querer crescer. Parece que você precisa crescer. Você precisa pensar, você tem que ter algum plano. Então eu diria que a minha infância foi meio que encurtada pelas condições do meu lar, né? Pelas turbulências que o meu lar passava. E isso me fez ser uma adolescente já amadurecida. Então por hoje é só, eu queria terminar com isso. Amadurecimento. E eu apresentei o 9º diário para vocês. Nós temos mais 2 diários e encerramos as apresentações de diários. Navegantes, por hoje é só. Espero vocês na próxima rota. Paz!